Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente seu amor, corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus, que não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei, nos rendemos aos seus pés, pois sabemos que Tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir Teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações. Aleluia. Só o Espírito do nosso Deus pode operar grandes maravilhas no meio do seu povo. Boa noite, igreja. Que Deus, nesse momento, esteja recebendo o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Vamos nos colocar de pé, e você que está em casa também nos acompanhando, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus, pedindo para que o Espírito Santo do Senhor esteja conduzindo todo o nosso culto nessa noite. Te louvamos, Pai, por mais um momento em que estamos reunidos. A Tua igreja, Deus, te adora nesse momento, e nós declaramos nesse momento que o Espírito do Senhor está aqui no nosso meio, e que nós, ó Deus, estejamos com os corações abertos para receber a palavra do Senhor, para recebermos o alimento do Senhor. E assim, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de prestarmos culto a Ti, e que nesse momento, ó Deus, as nossas almas sejam derramadas diante do Senhor, para recebermos do Senhor as Tuas bênçãos, e que nós estejamos, ó Deus, prontos para Te servir a todo momento. Muito obrigado, ó Pai, por esse momento como igreja reunida aqui para adorar e bendizer ao Teu santo nome. Nós agradecemos assim, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ainda de pé, nós iremos recitar. Aliás, nós vamos ler o Salmo 98, que é um salmo bem conhecido, tá? Nós iremos ler apenas os versículos de número 1 até o número 4. Todos vocês podem acompanhar aí nas suas Bíblias, não importa a versão que você tem, leia, tá? Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Salmo de número 98. Na minha versão diz assim: louvai ao Senhor. Aliás, estou lendo aqui o versículo já da frente. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória.
Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. O 4, todos bem forte. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Amém? E é isso que nós iremos fazer nesse momento. Quero convidar aqui a Áquila, que hoje quem vai cantar comigo é a Áquila. Irmã Áquila já deu uma ensaiada aqui rapidinho, tá? E nós iremos cantar. A Bíblia diz que do louvor, que da boca das crianças, né, que sai o perfeito louvor. E que nós sejamos também como crianças, para juntos adorarmos ao Senhor. O Ibrahim está querendo vir cantar também. Vem, Ibrahim, pode vir louvar a Deus. Nós lemos o Salmo 98 e vamos cantar agora um outro salmo, é o 96, que é bem parecido. O Salmo 96 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. E nós iremos cantar nesse momento, é um convite para o louvor, para a adoração ao nosso Deus. Vamos cantar. Força e formosura do seu santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura do seu santuário.
Aleluia. Glória e majestade diante do nosso Deus, força e formosura no seu santuário. Nós estamos felizes porque nós estamos aqui. É muito tempo, né, que passamos em casa, trancados, e o desejo de estarmos de volta aqui era muito grande. E hoje, irmãos, nós retornamos também à nossa EBD presencial, tá? Então, os irmãos que estavam esperando o link aí para entrar aí na internet, hoje, infelizmente, não receberam, porque hoje nós estávamos aqui no templo. Então, nós queremos convidar todos os irmãos que desejam participar da EBD. Nós já estamos de volta, tá? E hoje o estudo foi uma bênção, tá? Só quem não, como dizia um amigo meu lá, só quem perdeu foi quem não veio. Tá? Quem estava aqui foi certamente abençoado, saiu daqui abençoado com uma palavra muito boa vinda da parte do nosso Deus através da nossa irmã Shérida. Nós continuaremos agora louvando ao Senhor. Às quartas-feiras, irmãos, antes de darmos continuidade ao louvor, às quartas-feiras, ainda não retornamos os cultos, mas o pastor e sua família está aqui para o momento de oração. O culto não é o culto de oração, mas é um período de 19h30 às 20h30, 1 hora de oração, tá, irmãos? Então, aqueles que desejarem se juntar ao pastor e à sua família, esteja aqui, serão bem-vindos. Nós estaremos orando pelas famílias, pela igreja, pelo concílio, né, do nosso pastor, pela saúde dele agora também, que ele tomou uma vacina aí, está meio debilitado, mas com fé em Deus, até amanhã ele vai estar bem recuperado. Pelas famílias da igreja, né, nós temos também orado pelos nossos irmãos que estão enfermos, que se encontram enfermos. Mais algum aviso, pastor? Ok, tá? Então, irmãos, estejam aqui conosco para orar, aqueles que assim desejarem e puderem, tá bom? Em breve retornaremos também aos cultos nas quartas-feiras. Vamos continuar louvando? Vamos dizer que o nome de Jesus é poderoso e é através desse nome que nós alcançamos a salvação, porque Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, e assim podemos ter, através do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, a salvação. Amém? Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
e transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Aleluia. É bom louvar ao Senhor. E ouvindo aí nossos dois Becks aí, né? Ibrahim está cantando bem, glória a Deus. Irmãos, nesse momento nós iremos dedicar ao Senhor os dízimos e as ofertas, tá? E nós iremos cantar mais uma canção de louvor e adoração ao nosso Deus. Enquanto nós traremos aqui até o altar os dízimos e as ofertas, nós iremos cantar uma canção que fala da grandeza do nosso Deus, tá? Nosso Deus é um Deus todo-poderoso e foi Ele quem criou todos os seres, todas as coisas que estão no céu, embaixo do céu, e também nos criou para o louvor da sua glória. E nós iremos adorar a esse Deus através dessa canção. Abra seu coração e adore ao Senhor também nesse momento. Põe em fileiras os astros do céu e chama pelo nome. Diga ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileiras, os astros do céu, chama pelo nome. Diga ao mar, aqui te detenhas. Soprou em minhas narinas a vida que deu a Ele. Sonho pra mim, um sonho tão lindo. Vivo pra Ele. Soprou em minhas narinas, soprou a vida. Sonho pra mim, um sonho tão lindo. Vivo pra Ele. E o que fazer?
diante de Deus tão glorioso. O que dizer com palavras só tem a expressão assim. Prostrado ficar rendido. Te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus, nós dedicamos ao Senhor o louvor, a adoração, todo este culto, Deus. Que o Senhor receba como aroma suave às suas narinas. E entregamos também ao Senhor as nossas vidas e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós a cada dia, a cada momento. Também, ó Pai, queremos nesse momento apresentar ao Senhor os dízimos e as ofertas recolhidos nesse momento, que sirvam, ó Deus, para o sustento da Tua obra, enquanto a igreja do Senhor estiver aqui na terra. Nós agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a Áquila aqui na frente, porque amanhã a Áquila faz 7 anos. Isso, amanhã é o aniversário da Áquila. É bolo certo aí, ó. É, com certeza. Bolo, é torta, né, Cacá? Isso, vamos orar pela vida da Áquila, que Deus está abençoando ela de fazer mais um ano de vida. E eu gostaria de saber também se tem algum irmão que comemorou aniversário esse mês, seja ele de casamento também. Isso, então vem cá à frente também, meu irmão. Isso aí, o mais velho, justamente, né? Para os homens a gente pode perguntar a idade. Quantos anos? 66, então está no auge da idade, né? Vamos orar, irmãos, abençoando a vida desses queridos que estão comemorando mais um ano na presença do Senhor. Paizinho querido, Deus de amor e Deus de imensa bondade, colocamos nas Tuas mãos, Pai, a vida de Áquila, a vida do nosso irmão Siqueira, Pai, que comemora mais um ano na Tua presença, Senhor Deus. Graças nós Te damos, porque nós vemos, Pai, o Teu amor, a Tua graça, Pai, o Teu cuidado, o Teu carinho para com a vida dos Teus servos e das Suas servas. Continue abençoando, Pai, continue derramando bênçãos sem medidas na vida desses homens e dessas mulheres de Deus, Pai. Abençoe, Senhor Deus, a nossa igreja também, Pai, que possa continuar sendo um canal de bênção aqui na vida deste bairro, Pai. É no Teu nome que oramos, agradecidos também pela vida e a presença do pastor Leandro, que trará, Pai, a mensagem do Senhor. Unge o Teu servo, usa, Senhor Deus, para o louvor da Tua glória. Nesta noite, em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bom, vamos cantar parabéns? Na hoje já está. Isso aí.
Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos cantar parabéns, né? Não pode ser aniversário sem ter parabéns. Então vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um eterno sorrir, e a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém. Deus te abençoe, tá, queridos? Deus te abençoe. Você também, Cacá. Parabéns, tá, meu? Graça e paz, meus irmãos. É um prazer muito grande estar com os irmãos aqui mais uma vez. A última vez que aqui estive foi no aniversário da igreja, não é isso mesmo? É um privilégio voltar aqui e rever os irmãos. Está dando microfonia aí. Queridos, o Benhur me ligou hoje cedo, me convidou para estar com os irmãos aqui. E quero dizer para os irmãos que é sempre um privilégio poder trazer um recado do Senhor para os irmãos. Fico feliz mais uma vez pelo Benhur, né? Em ver sua família bonita. Depois de algum tempo já está desligado seu filho, já está com 2 aninhos já. A Águia agora fazendo 7 anos de idade, que bênção. Conheço o Benhur há muitos anos, desde quando ele se converteu. Ele chegou lá na igreja de Cobilândia, eu era seminarista na época. E o Benhur sempre foi um homem de Deus, meus irmãos, sempre foi um homem dedicado à palavra. Os irmãos aqui têm um privilégio de ter um futuro pastor, servo do Senhor Jesus, homem firmado na palavra. Queridos, nessa noite, eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, lá no capítulo 11, queridos. Capítulo 4, verso 16 a verso 18. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18. Mesmo assentados como os irmãos estão, porém em reverência ao Senhor, nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 a verso 18. Nos fala bem assim a palavra do Senhor. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque nessa noite nós podemos ouvir a Tua voz, ó Pai. Muitas vezes foi lida aqui a Tua palavra, ó Pai, e nós ouvimos a Tua voz. Muitas vezes também, Pai, foram entoados louvores a Ti, baseados na Tua palavra, ó Pai. E nós também ouvimos a Tua voz, ó Pai. Os irmãos aqui, ó Pai, que dirigiu o culto do irmão Naor, ó Pai, também foi usado pelo Senhor e nos trouxe o recado do Senhor ali, ó Pai, através da vida dele, ó Pai. O Senhor também usou a vida da Áquila, ó Pai, do filho do Benhur, Braim, ó Pai. Senhor, nessa noite, ó Pai, eu venho pedir mais uma vez, fala através da minha vida, Senhor. Que os meus irmãos aqui, ó Pai, que estão presentes e aqueles que estão online, ó Pai, possam ouvir o Senhor falar através da minha vida, ó Pai. Aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, Pai, em nome de Jesus, amém, Pai. Queridos, nós temos passado momentos em que nós vivemos muito preocupados. Eu, na minha vida hoje, olhando para trás, eu nunca vi um momento como esse. Talvez os irmãos mais velhos, né, já passaram por um momento como esse, mas eu, com meus 36 anos de idade, nunca vi um momento como esse que nós passamos. Embora a situação está um pouco mais amena, ainda tem muitas pessoas passando por problemas, pessoas hospitalizadas, pessoas passando por crises financeiras. Mas, meu irmão, não é a primeira vez que nós, como seres humanos, enfrentamos problemas e enfrentamos dificuldades. O nosso Deus, que é um Deus eterno, que é um Deus que sempre existiu, Ele está sempre pronto a nos defender, a nos proteger, a nos sustentar. Nessa noite, meu irmão, minha irmã,
eu quero convidar você, juntamente comigo, a fazer um investimento duradouro. É interessante que quando se fala em investimento, eu logo lembro do banco, né? O banco, quando você vai lá querer abrir uma conta no banco, eu há um ano atrás fui abrir uma conta no Banco do Brasil e chegou lá, entreguei os documentos, o rapaz perguntou, você quer fazer algum investimento, alguma coisa? Eu falei, não, eu estou abrindo uma conta para poder receber dinheiro e juntar dinheiro, por enquanto investir eu não quero. Mas quando se fala em investimento, meus irmãos, existem vários tipos de investimentos. Existem pessoas que abrem um novo negócio e fazem um investimento numa empresa. Existem pessoas que investem em imóveis. Mas nessa noite, meu irmão, eu não falo de nada material, nada físico. Eu falo de algo muito mais importante, algo muito melhor do que tudo isso, queridos. É um investimento duradouro, um investimento eterno. É interessante que lá perto da minha casa eles estão abrindo um conjunto residencial lá no Vale Encantados, né? Um conjunto residencial, um novo prédio, novos prédios construindo lá, pagando valor pequeno. E muitas pessoas ali logo de cara apareceram querendo conhecer o investimento para poder então aplicar o seu dinheiro ali. Mas, queridos, ali é um investimento, mesmo sendo um imóvel, que com o tempo ele vai se acabar. Não vai servir mais para nada, vai passar. A Bíblia fala que os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Aqui, no texto que nós lemos agora, queridos, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele vem nos fortalecendo, vem nos alentar, vem nos fortalecer, nos capacitar, falando para nós, meus irmãos, que nós não devemos desanimar. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos fazer um investimento eterno, um investimento nos céus, naquilo que nosso Deus preparou para nós, naquilo que não é corruptível, a glória incorruptível. Nessa noite, eu queria convidar você, juntamente comigo, dar alguns passos. E o primeiro deles, meus irmãos, está no verso 16, ele fala bem assim: por isso não desanimamos. Será que nós podemos repetir? Vamos lá? Por isso não desanimamos. E é interessante, meus irmãos, que o tempo que nós vivemos, infelizmente, é um tempo que muitas pessoas estão desanimadas. Você quer ver uma coisa interessante? A última vez que eu vim aqui, não estava tendo pandemia, né? Esse tempo estava lotado. Hoje, por causa da pandemia, a gente não pode ter muitas pessoas aqui, não é verdade? Então, muitos crentes estão em casa assistindo o culto online. Então, muitas pessoas não estão podendo o quê? Se reunir, se congregar, estar juntos. E muitas vezes, quando nós nos encontramos, meus irmãos, só de eu estar vindo aqui hoje, estar revendo meu amigo Benhur, sua família, eu já fiquei muito feliz. A gente não pode estar se encontrando, estar juntos. E um irmão, um crente, um servo seu, cheio do Espírito Santo de Deus, quando encontra com o outro, eles se fortalecem, eles mantêm a chama forte. Meus irmãos, lá em Hebreus fala que nós não devemos deixar de nos congregar, porque isso traz muitas vezes o desânimo, queridos. É verdade. Outra coisa que traz o desânimo, meus irmãos, é deixar de orar. Quarta-feira, 19 horas, né, pastor Benhur? 19 horas, meus irmãos, culto de oração. Muitas vezes nós deixamos de orar. Você quer ver algo interessante, queridos? Eu trabalho fazendo transporte e muitas vezes a gente está para essas estradas. Hoje mesmo estava trabalhando, estava para essas estradas perigosas aí, meus irmãos, e não são uma nem duas vezes, são muitas e muitas vezes que eu vejo a mão poderosa de Deus sobre mim, me livrando. Você quer ver algo que aconteceu comigo há pouco tempo atrás agora? Teve uma greve de ônibus alguns meses atrás, vocês estão lembrados disso aí? E eu estava carregando uma empresa, todos os dias, no supermercado, todo dia carregava de manhã cedo, 2 vezes de manhã e 2 vezes à tarde. Aliás, 2 vezes de manhã, uma tarde e uma noite. Carregava aqueles funcionários. E teve um dia na semana, meus irmãos, no meu primeiro horário, não era nem 6 horas da manhã, eu estava na BR-101 aqui, meus irmãos, ali próximo à Coca-Cola. Eu vinha de quem vinha da serra para contornar e ir em direção à serra. Quando eu fiz o contorno, meus irmãos, o caminhão que estava atrás de mim capotou. O caminhão que estava atrás de mim, eu acabei de fazer o contorno, o rapaz estava do meu lado, olhou assim: rapaz, o caminhão acabou de capotar ali agora. E se eu estivesse na frente dele, meus irmãos? Ele tinha me pegado. Meus irmãos, são muitas e muitas e muitas vezes que o nosso Deus está conosco. Só que muitas vezes o que acontece é que nós não estamos com os nossos olhos abertos para ver o agir de Deus. Às vezes o desânimo, às vezes as circunstâncias nos atrapalham. Na Bíblia
tem uma passagem muito conhecida, onde Jesus estava dormindo no barco. Eu sei que você conhece a passagem. E os seus discípulos estavam com ele ali. E conta a história que eles estavam indo com o barco, e o que veio? Uma tempestade. E eles temeram até pela própria vida deles, não é verdade? Meus irmãos, como é que pode alguém temer pela própria vida, tendo o autor da vida no seu barco? Olha que coisa mais antagônica. Eles temeram pela sua vida com Jesus no seu barco. Até o próprio Jesus falou com ele: vem cá, vocês estão com medo de quê? Acalma a tempestade. Meus irmãos, nós que somos servos de Deus, nós temos o autor da vida em nosso barco, no nosso coração, na nossa vida. Ele está conosco o tempo todo. Mesmo antes da pandemia começar, Ele já está em nossa vida. Em meio à pandemia, Ele está conosco. Ele há de nos fortalecer. Há 1 ano atrás, eu perdi o emprego. Eu trabalhei 14 anos numa empresa, acho que comentei com o Benhor. Trabalhei 14 anos numa empresa, e de uma hora para outra essa empresa nem me mandou embora, eles me bloquearam. Fizeram uma coisa ilegal comigo, uma coisa muito desonesta comigo. E na época, meus irmãos, eu dependia daquele emprego. Eu fiquei sem saber por que aconteceu aquilo. Perguntava para Deus, Deus naquele silêncio. Eu fiquei 45 dias de oração, buscando ao Senhor entender por que Ele tinha feito aquilo comigo, meus irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei um pouco triste, muito triste, porque eu achei que eu fosse aposentar naquela empresa, e eu não entendi por que Deus tinha feito aquilo, e comecei a buscar Deus mais incessantemente, até que um dia, uma serva de Deus me ligou, uma serva de Deus que era cliente minha dessa empresa, e comentou comigo que tinha uma outra empresa precisando de vendedor, que era para mim ligar para o gerente dessa empresa. E eu na hora estava tão triste, desanimado, meus irmãos, que eu anotei aquele telefone e coloquei lá, falei: eu vou ser só mais um que eu vou ligar para esse camarada e vai ficar na mesma. Estava tão desanimado. Aí, meus irmãos, passou alguns dias, isso foi na segunda-feira mais ou menos. Quando foi na sexta-feira, assim, daquela semana, ela me ligou de novo, falou: olha, liga para ele que ele está precisando com urgência. Parece que ele ia colocar outra pessoa, ele ia colocar a mulher dele no trabalho, ele preparou uma área, trabalhar como vendedor, preparou uma área para trabalhar, ia colocar a esposa dele para trabalhar, e ia acontecer alguma intervenção que ele não ia conseguir colocar ela, e precisava de arrumar alguém com urgência. Aí eu liguei para ele na sexta-feira, mais ou menos umas 11 horas da manhã, conversei com ele, ele falou assim: tudo bem, vamos marcar segunda-feira para a gente conversar. Aí eu falei: rapaz, por que segunda-feira? Por que não agora? Isso era 11 horas. Aí ele falou: agora? Eu me arrumo aqui rapidinho e vou onde você está. Aí eu encontrei com ele 1h da tarde, meus irmãos, conversei com ele, ele me entrevistou, e em uma semana eu comecei a trabalhar, meus irmãos. Hoje, a empresa que eu trabalhava, quem está lá está querendo sair, porque ficou muito ruim o trabalho lá. Eles estão remunerando muito pouco, está trabalhando muito e remunerando muito pouco. E a empresa que eu estou hoje, meus irmãos, está muito melhor. Ou seja, Deus permitiu algo na minha vida para que eu pudesse melhorar, meus irmãos. Muitas vezes, quando nós vemos o problema, a dificuldade, nós não entendemos o porquê na hora, meus irmãos. Acontece muito isso com a gente, meus irmãos. Mas depois de um tempo, nós vamos vendo por que Deus fez aquilo. Uma coisa muito importante é que Deus, Ele é onipotente, tem todo o poder. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. E aquele que tem todo o poder, Ele pode fazer o que Ele quiser. E aquele que tem todo o conhecimento, Ele faz o que é o melhor para aqueles que os temem, para aqueles que os servem. Amém, meus irmãos? O que fala lá em Romanos 8, meus irmãos? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, meu irmão? Você ama a Deus, meu irmão? Amém, meus irmãos? Amar a Deus, meus irmãos, é se entregar a Ele. É falar: Senhor Deus, eu estou aqui à disposição do Senhor. Usa a minha vida, Senhor, da forma que o Senhor quiser me usar, Senhor. Senhor, em meio às dificuldades, muitas vezes eu posso desanimar, mas eu estou na tua dependência, Senhor. Eu fico imaginando os problemas que nós temos hoje. Tem muitas e muitas pessoas aí com dificuldade de comprar comida. Eu moro em Cariacica. Tem muitas e muitas pessoas aí na fila para pegar uma sacolinha de verdura. É verdade. Com dificuldade de comprar o arroz ou feijão. Eu fico imaginando, meus irmãos, o que Moisés passou com aquele povo lá no deserto. Imagina, Senhor, aquelas 600 mil pessoas no deserto para alimentar.
E faltou comida lá, meus irmãos? Não faltou não, pelo contrário, né? Sobrava comida, não é verdade? E teve uma hora que eles enjoaram de comer o pão, o maná, que eles reclamaram: ô Moisés, vai ter que comer pão todo dia? Parecia até criança, né? Não sei se os seus filhos são assim, mas o meu filho, por exemplo, quando ele come uma coisa mais do que uma vez, 2 dias, né? No terceiro dia ele fala: não, pai, não quero comer isso mais não, pai. Fico imaginando aquele povo reclamando no deserto lá. O que Deus fez? Deus foi misericordioso, foi e mandou a carne para eles lá. Queridos, o nosso Deus, Ele vai dar tudo aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos temer. O nosso Deus está conosco. Você tem que se preocupar. Eu não sei se todos que estão me assistindo já têm Jesus no coração, mas a importância que você tem que dar é em ter Jesus no seu coração. Se você tiver Jesus como centro da sua vida, você vai estar no centro da vontade de Deus. Amém, queridos? O primeiro passo, então, é não desanimar. Tem uma ilustração muito conhecida, o nome dela é Pegadas na Areia. Tinha um homem, ele dormiu na sua cama e teve um sonho. E naquele sonho, ele via ele e Jesus caminhando juntos à beira da praia. E enquanto eles caminhavam juntos à beira da praia, eles iam caminhando na areia, iam deixando pegadas na areia. E de repente, naquele sonho, começaram a vir visões de todas as fases da sua vida que ele já tinha passado até ali. Momentos tristes, momentos alegres, momentos difíceis, momentos de tribulação. E aquele homem percebeu que enquanto passava ali todas as fases da sua vida no seu sonho, na areia, quando eram os momentos bons, tinham 2 pares de pegadas na areia, as suas pegadas e Jesus do seu lado acompanhando. E ele foi passando ali a sua vida, e sempre ele e Jesus caminhando juntos. Só que chegou um momento, quando vieram os problemas, e aquele homem apenas via 2 pegadas na areia. E foi então que aquele homem, no seu sonho, ele virou para Jesus e falou: Senhor Jesus, como é que o Senhor pode ter feito isso comigo? Nos momentos alegres, o Senhor caminhou comigo, tenho lá 2 pares de pegadas, mas quando eu precisei do Senhor, quando eu mais precisei do Senhor, o Senhor me abandonou, tem apenas 2 pegadas na areia ali, Senhor. Foi então que Jesus virou para ele e falou: meu filho, olha de novo para as pegadas. E aquele homem observou as pegadas, e quando ele viu aquelas 2 pegadas, ele viu que eram pegadas mais fundas, eram mais fundas do que as outras anteriores. Você observou aquelas pegadas? Elas são mais fundas, sabe por quê? Porque naquele momento você não pôde caminhar, e eu tomei nos meus braços e o carreguei. Amém, meus irmãos? Pode ter certeza, a Bíblia fala: nunca o deixarei, nunca te abandonarei. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que acabou de nascer. É possível isso, minhas irmãs? Uma mãe se esquecer do filho que acabou de nascer? Eu já vi isso já. Lá no meu bairro, lá uma mulher que era usuária de droga, ela teve uma criança e não viu aquela criança como filho dela, viu como um objeto, pegou a criança e não queria a criança não. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu nunca me esquecerei de você. São palavras de Jesus. Amém, meus irmãos? Ele é a verdade e a vida, Ele não mente, Ele é o autor da vida, Ele é o nosso sustentador, o nosso Senhor, o nosso supremo pastor. Queridos, para que nós possamos então fazer um investimento duradouro, nós nunca devemos nos entregar ao desânimo. Muitas vezes ele pode bater na nossa porta, meus irmãos, mas nesse momento devemos clamar no poderoso nome de Jesus: Senhor Jesus, me enche com teu Espírito, Senhor. Senhor, me dá a alegria da tua salvação, Senhor. É possível sentir alegria nos momentos de tristeza, através do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Para que nós possamos então, meus irmãos, fazer um investimento eterno, um investimento duradouro. Logo a seguir, no verso 17, fala bem assim a palavra de Deus, irmãos. 2 Coríntios 4, verso 17. Pois os nossos sofrimentos, atenção, hein? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, ele chama o sofrimento de leve e momentâneo, estão produzindo para nós
uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. É mais ou menos assim, meus irmãos. O apóstolo Paulo é como que ele colocasse numa balança, né? Imagina aquela balança de pratos, aquela balança antiga, que você coloca o peso de um lado e o outro prato sobe e desce de acordo com o lado que estiver mais pesado ou mais leve. É como se ele pegasse todo o nosso sofrimento, toda a nossa tribulação e colocasse de um lado da balança. E quando ele pega, meus irmãos, a recompensa que nós vamos ter, a glória eterna, a salvação das nossas almas, morar no céu com Jesus, e coloca do outro lado, a balança vai lá embaixo assim, vira, quase que faz 90 graus. Não tem comparação, meus irmãos. Em Romanos 8,18 fala: para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que será revelada para nós. Amém, meus irmãos? Queridos, você já pensou como que é no céu? Alguém aqui já foi num lugar muito bonito? Eu posso falar que eu vou em muitos lugares bonitos, né? Hoje mesmo fui em Domingos Martins, lá tem muitos lugares bonitos. Mas o mundo tem lugares maravilhosos, não é verdade? Não é? Só que aquele lugar maravilhoso não é nada comparado com o céu. Pensa assim, imagina o lugar mais bonito que você imaginar na sua cabeça, que você viu às vezes é no computador ou numa cena de filme. O céu é infinitamente melhor. Amém, queridos? Então o seu sofrimento aqui está te preparando, meus irmãos, para desfrutar a glória eterna. Pensa assim, não tem quando, acho que é o ferreiro que fala, que mexe com ferro, ele vai lapidar o metal, para que ele possa manipular o metal e fazer formatos diferentes, o que seja que ele vai fazer, ele tem que pegar aquele metal e esquentar ele. Você imagina a temperatura que ele tem que esquentar o ferro, para poder moldar o ferro e fazer um objeto. É uma temperatura extremamente alta. Imagina que o nosso Deus está nos lapidando. Então a aprovação, meus irmãos, aqui na terra, serve para que nós possamos, meus irmãos, ser preparados, capacitados. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Estamos sendo preparados. Eu estava pensando hoje, falando com Deus, né? E eu já tive muitos empregos diferentes, meus irmãos. Eu comecei a trabalhar com vendas com 14 anos, trabalho como motorista, já fiz outros trabalhos também. E eu tenho perguntado para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que queres de mim, Senhor? E a última vez que eu perguntei isso para Deus, meus irmãos, o que o Senhor quer que eu faça, eu passei por uma situação bem difícil. Quando eu era mais novo, até uns anos atrás, agora até alguns mais de 10 anos atrás, eu sempre tive muita dificuldade de evangelizar pessoas, por exemplo, um homem que se declara homossexual. Eu tinha dificuldade de chegar a essas pessoas. Só que um dia, meus irmãos, eu estava viajando numa viagem para Belém, para ficar lá 15 dias pregando o evangelho. E eu nunca tinha andado de avião até então, meus irmãos. E eu entrei no avião e já tinha mais de 40 dias que eu estava orando a Deus e me preparando para aquela viagem. E eu toda a oração falava: Senhor, me usa da forma que o Senhor quiser me usar. Senhor, o que queres que eu te faça, Senhor? E nessa viagem, meus irmãos, quando eu peguei um avião do Espírito Santo para São Paulo, e de São Paulo ia para Belém, aliás, para o Pará, lá em São Paulo, eu peguei o avião da TAM. E quem já andou de TAM sabe que a TAM são 3 cadeiras. E eu, como estava andando de avião pela primeira vez, né, meus irmãos, eu quis logo sentar na janela, para poder ver lá embaixo, ver como é que são as coisas, né? Aí eu sentei lá, entrei, fiquei tranquilo lá, feliz, naquela poltrona grande, e de repente eu olho lá para frente, no corredor, e vem 2 figuras, 2 homens, e com aquela aparência um pouco diferente do que por exemplo, geralmente um homem se veste como homem, mas um homem que se declara homossexual, hoje em dia até que está diferente, né? Mas naquele dia eles estavam vestidos diferentes. E eu olhei assim, falei, misericórdia, e falei assim: Senhor, por favor, não permita que eles sentem do meu lado. Falei bem assim, eu falei com Deus. E onde que foi que eles foram sentar, meus irmãos? Do meu ladinho, coladinho comigo lá. E como se não bastasse, meus irmãos, eu fiquei um pouco constrangido, porque o voo atrasou a decolar, e os 2 começaram a se agarrar do meu lado, beijar na boca, se agarrar mesmo, do meu lado. Aí, queridos, naquele momento ali, eu fiquei assim um pouco constrangido, e eu abaixei a cabeça e comecei a falar com Deus, falar: Senhor Deus, o que queres que eu faça, Senhor? Fala que o teu servo está disposto a te obedecer.
E eu senti Deus falando no meu coração, bem assim: você não veio evangelizar? Começa agora, fala para eles. Eu falei: mas eu, Senhor? Você mesmo. Aí naquele momento, meus irmãos, eu tinha levado, não tem essas bolsinhas de carregar chuteira de futebol? Eu tinha levado a minha Bíblia naquela bolsinha, né? Aquelas bolsinhas quadradinhas, né? Aí estava debaixo do banco assim, eu fui, puxei a bolsinha, abri ela, e eu tinha lá uma Bíblia. Quem conhece a Bíblia Thompson? Aquela Bíblia grande. Eu tinha uma Bíblia Thompson, né? Aí eu fui, peguei a Bíblia, foi até engraçado, né? E fiz bem assim, ó. Dei uma batida no joelho assim, os dois assustaram na hora assim, os agarraram, ficaram olhando para mim com a cara esquisita assim. Aí eu comecei a ler a Bíblia. E nisso Deus foi me levando para textos na palavra de Deus que falavam sobre aquela situação, sobre o homossexualismo. Aí de repente um deles saiu e acho que foi no banheiro e ficou só um. Aí eu fui, peguei a Bíblia, virei para o lado deles para puxar conversa e falei bem assim: você conhece isso daqui? Aí ele falou: conheço sim, eu já fui da igreja Assembleia de Deus já. Eu falei: é mesmo? Aí eu fui, peguei o texto lá de Romanos 1 e dei para ele ler. Aí, meus irmãos, lá fala, né, que os homens, trocando o uso natural, começaram a desenfrear homem com homem, mulher com mulher. O texto fala claramente que Deus odeia o homossexualismo. Fala sobre isso, meus irmãos. Aí ele leu assim, entendeu, e virou para mim e falou assim: olha, eu entendi o que você quer dizer, mas eu vou te falar uma coisa: o mundo é um mundo gay. Aí eu perguntei: o que você quer dizer com isso? Porque tem muito homem aí, pai de família, que tem a sua esposa, mas no fundo é um homossexual escondido. Eu falei: é mesmo? Então você não entendeu o que eu quero falar ainda não. Fui lá e abri lá no texto de Gênesis, que fala sobre Sodoma e Gomorra, e mandei ele ler. E lá fala mais uma vez que os homens ali tentaram agarrar quem? Até Ló. Eles queriam ter relações com Ló. Eles deixaram, Ló pegou as suas... Ló tinha duas filhas virgens. Ló pegou assim as suas filhas. Eles queriam agarrar os anjos, né? Falou: faz o seguinte, não ataca os anjos aqui não, que são meus visitantes aqui. Então, eu vou dar minhas filhas, são virgens, pode ter relação com minhas filhas aqui, mas deixa os estrangeiros em paz. Os homens não quiseram as filhas de Ló, e quiseram ter relações com os anjos e com Ló. Falou: cala sua boca, que você é estrangeiro aqui, não vão pegar você também. Falou bem assim com ele, meus irmãos. Aí Deus cegou eles, tirou eles daquela cidade, falou: não olha para trás. E a mulher dele olhou para trás e virou estátua de sal. Ou seja, Deus destruiu aquele mundo gay. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Aí mostrei o texto para ele. E comecei aí nisso chegou o outro. Quando chegou o outro, ele já chegou, sentou e virou e falou: vocês estão fazendo o que aí, hein? Eu falei: nós estamos falando da palavra de Deus. E então eu comecei a pregar para ele, meus irmãos, o plano de salvação. Você conhece o plano de salvação? Meus irmãos, quando eu cheguei no final do plano de salvação, que eu convidei eles a entregar a vida de Jesus, eles não quiseram entregar a vida de Jesus, eles realmente negaram. Mas sabe uma coisa poderosa, meus irmãos? Eles foram a viagem todinha comportados, sem se beijar e sem se agarrar. Amém, meus irmãos? O que eu quero te falar, meus irmãos, é que toda a situação que para nós parece difícil, para mim, talvez para os irmãos, né? Talvez você tenha algum amigo. Hoje em dia, eu tenho pessoas que eu conheço que são homossexuais, que eu vou lá e converso com eles e vou evangelizando eles. Eu conheço pessoas assim e respeito, meus irmãos, porém eu não aceito. Eu entendo que Deus tem o melhor para nós. Deus fez homem, homem, mulher, mulher. E naquele momento, aquela situação para mim foi difícil. Não sei como seria para você, mas Deus usou aquela situação para quê? Para me lapidar. Deus falou: prega o evangelho a toda criatura, não só para quem eu tenho facilidade, para todos. Prega o evangelho para aquele que te faz mal. Prega o evangelho para aquele que te persegue. Prega o evangelho para aquele que quer te matar. Você acha que o apóstolo Paulo, meus irmãos, nunca tentaram matar ele? Claro que já, muitas vezes. E quando ele estava na prisão, meus irmãos, ele e Silas ali foram torturados e presos. Eles ficaram reclamando, meus irmãos. Eles tinham sido espancados por pregar o evangelho. Meus irmãos, eles reclamaram. O que eles fizeram, irmão Naô, ministro de música? Louvaram ao Senhor. O que Deus fez? Um terremoto. Aquilo foi tão maravilhoso, aquele louvor foi tão tremendo para Deus, que Deus mandou um terremoto que abriu os alicerces daquela prisão, que quebrou as prisões, eles ficaram livres, podiam fugir. O que houve ali, meus irmãos? Houve uma conversão de uma família inteira.
O carcereiro e toda a sua família foram salvos. Ou seja, aquela situação difícil para eles foi para a glória de Deus. Eu não sei qual é a situação que você vive, meu irmão, minha irmã. Não sei se está com problema em casa, no trabalho. Não sei qual é o tipo de problema que você tem. Mas sabe de uma coisa: Deus quer usar o seu problema para a glória dele. Amém, meus irmãos? Quando vier o problema, lembre-se daquilo que eu falei no início: Jesus está no seu barco. Não temas, Jesus está no seu barco. É interessante que quando eu falo sobre tribulações, tem uma ilustração muito legal de que um rei, ele queria dar uma lição nos seus súditos, e então ele foi lá e mandou colocar uma pedra gigante, uma grande pedra, não sei o tamanho nem o peso dela, mas foi uma pedra bem interessante, uma pedra tão grande, no meio da principal estrada do seu reino, de tal forma que quando as pessoas fossem passar por ali, aquela pedra atrapalhava as pessoas a passar. E ele botou aquela pedra ali e se escondeu ali no mato e ficou observando por muitos dias, né? Muitas vezes ia lá no mato e ficava observando. Aí passavam as pessoas e começava a reclamar: puxa vida, o rei está cuidando mal das estradas, como é que ele pode permitir que alguém bote uma pedra, essa pedra que de todo tamanho não mandou tirar ainda, por quê? E as pessoas passavam para lá, para cá e reclamavam e ninguém fazia nada. Até que um dia estava passando por ali um trabalhador carregando com o seu cavalo, né, com as suas coisas, passando por ali, e viu aquela pedra, olhou para ela assim e falou: puxa vida, essa pedra aqui está atrapalhando todo mundo, está me atrapalhando. E aquele homem então colocou o seu cavalo do lado e começou a arrumar uma forma de tirar aquela pedra dali. Então ele descobriu uma forma, meus irmãos, não sei como, mas ele conseguiu remover aquela pedra. E quando ele removeu aquela pedra, ele observou que debaixo da pedra tinha um buraco, e dentro do buraco tinha um saco e um bilhete. E quando ele pegou o bilhete falava bem assim: esse saco é para a pessoa que remover a pedra. E dentro do saco tinha muitas e muitas moedas de ouro. Aquele homem, aquele trabalhador, tirou dali uma lição: toda situação difícil é uma ótima oportunidade de crescimento. Amém, meus irmãos? Toda tribulação que Deus permite que nós passamos é para que nós possamos amadurecer, possamos crescer, possamos depender mais de Deus. Algumas pessoas, meus irmãos, só buscam a Deus incessantemente quando estão em momentos difíceis. Vocês sabiam que com a pandemia muitas pessoas passaram a ficar mais sujeitas a buscar a Deus? Sabia disso, meus irmãos? Que tem muitas pessoas buscando a Deus com medo de morrer? É verdade. Tem pessoas que estão buscando a Deus com medo de morrer, porque sabe que imagina que tem um destino eterno para a sua alma. Queridos, nós devemos buscar a Deus, porque Deus é a coisa mais importante para nós, é o nosso primeiro lugar. Amém, queridos? Para que possamos fazer um investimento eterno, queridos, lá no verso 18, fala bem assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Devemos usar os nossos olhos espirituais. Na palavra de Deus, meus irmãos, lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 17, nós temos ali uma passagem que eu vou ler para os irmãos aqui rapidamente. 2 Reis, capítulo 6, verso 17, nos fala bem assim a palavra do Senhor. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Queridos, Eliseu era um homem de Deus e estava com seu servo numa cabana, e ali um certo rei mandou um exército inteiro para matar Eliseu. Um exército inteiro, muitos e muitos carros e guerreiros para matar Eliseu. E queridos, imagina como se fosse uma cabaninha aqui e um exército inteiro rodeando aquela cabaninha
para matar o homem de Deus e o seu servo. E o servo de Eliseu acordou, chegou na janela. Eu imagino como se fosse um seminarista, meio. Qualquer coisa que a gente fala que é um seminarista, né? Imagina um jovenzinho que está começando a sua caminhada cristã, que acordou cedo, abriu a janela e viu aquele monte de gente apontando arma para eles. Aquele jovem entrou em desespero. E Eliseu já tinha visto aquilo há muito tempo já tinha visto que tinha exércitos ao redor, e Eliseu continuava calmo, tranquilo, em meio à tribulação, meus irmãos. E aquele servo virou para Eliseu: o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer aqui agora. Eliseu olhou para ele e falou: Senhor Deus, abra os olhos dele, para que ele possa ler, porque os olhos de Eliseu já estavam abertos, os olhos espirituais. E aqui a Bíblia fala, depois, se você quiser ler na sua casa o texto na íntegra, está em 1 Reis 6, os olhos daquele jovem se abriram, e olhou ao redor. Tinha sim um exército inimigo, mas tinha muitos mais inúmeros, os anjos do Senhor, prontos para os defender. Amém, queridos? Quando vier a dificuldade, quando vier o problema, clama a Deus e fala: Senhor, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa ver a mão do Senhor me livrando. Naquele dia, que aquele caminhão capotou na estrada lá, e eu saí ileso, a mão do Senhor estava sobre mim. Muitas e muitas outras vezes que eu viajei na estrada, meus irmãos, teve um dia desse que eu fui para Cachoeiro, e numa viagem só, 6 vezes, os carros indo para Cachoeiro. Quem conhece o trajetório sabe que é perigoso daqui para Cachoeiro. Tem uma estradinha lá que é pista só, e eles jogam na contramão para ultrapassar, jogam o carro em cima de você. Numa viagem 6 vezes jogaram o carro em cima de mim, para poder fazer uma ultrapassagem devida. Olha a mão de Deus, meus irmãos. Eu tenho certeza que você também tem experiência com Deus de livramento. Então, quando vier o problema, a dificuldade, fala: Senhor Deus, abra os meus olhos para que eu possa ver. Senhor, eu não estou entendendo aonde o Senhor quer me levar, Senhor. Senhor, mostra-me a Tua vontade, que eu estou disposto a fazer a Tua vontade. Para terminar, queridos, eu vou compartilhar com os irmãos uma outra ilustração. Havia uma empresa que vendia sapatos, e essa empresa, ela queria expandir o seu mercado para a Índia. Queria abrir uma fábrica de sapatos na Índia. E foi então que ela mandou um consultor. Era um vendedor experiente, né? Mandou ir lá para a Índia, para poder então ver a região, se era uma região boa para se abrir uma fábrica de sapatos. E é interessante, meus irmãos, quando aquele homem foi lá, ele começou a observar as pessoas e viu que a maioria das pessoas andava o quê? Descalços. Aquele homem foi então e pensou: puxa vida, se nós abrirmos uma fábrica aqui, vai ser um desastre, ninguém vai querer comprar sapatos. E ele então mandou uma mensagem para a empresa: olha, de maneira alguma nós podemos abrir uma fábrica aqui, vai ser um desastre. E aquela empresa, insatisfeita com aquela opinião, mandou um outro representante para lá. E quando aquele representante foi lá e olhou aquele monte de gente descalça, mandou a seguinte mensagem para a empresa: olha, o tamanho da indústria que nós vamos abrir aqui vai ser pequeno, nós temos que abrir uma indústria maior, porque aqui muitas pessoas não têm sapatos. Queridos, quando se fala em servir a Deus, há 2 visões: a visão celestial, que aponta para o alto, e a visão terrena, aquela que olha para baixo, olha para a circunstância. E Colossenses 3 fala: olhai para o alto, olhai para as coisas do alto. Quando se fala em ter uma visão espiritual, nós não devemos olhar a circunstância. Eu fico imaginando, meus irmãos, lá em casa, o meu filho Caleb gosta muito de assistir Superbook, e tem aquela história do Davi enfrentando o leão, enfrentando o urso. Nem o Golias, não, eu falo o leão e o urso mesmo. Meus irmãos, eu fico imaginando aquele homem de Deus ali enfrentando um leão. Rapaz, eu fui um dia desse no zoológico, meus irmãos, eu só ouvi o rugido do leão, dá medo, meus irmãos. Rapaz, aquele rugido é tão forte que dá um barulhão danado, meus irmãos. Bobear, se ele rugir aqui, dá para ouvir na praia, bobear, de tão forte que é. E aquele homem de Deus enfrentou um leão e um urso, meus irmãos, isso antes de enfrentar Golias. E hoje em dia, meus irmãos, nós vemos alguns probleminhas aí que, se fosse comparar, não era nem um leão, não, era um cachorro bravo, né? É um cachorro bravo, comparado ao que Davi já passou, é um cachorro bravo. E a gente fica com medo, meus irmãos, se amedronta. Meus irmãos, lembrem a quem nós servimos.
Lembrem qual é o nosso propósito aqui na terra, que é fazer a vontade de Deus. Aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Amém, meus irmãos? Eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai, é no nome de Jesus que nós elevamos mais uma vez na nossa oração ao Senhor, ó Pai. Nessa noite, eu clamo a Ti pelos meus irmãos aqui presentes e pelos meus irmãos que estão em casa, ó Pai. Eu peço que o Senhor, ó Pai, venha estar agindo na vida de cada um nesse momento. Eu não sei como está a sua vida, ó Pai, se eles têm andado desanimados, ó Pai. Eu não sei, ó Pai, se muitas vezes têm se entregado aos problemas, ó Pai. Mas o Senhor conhece cada coração aqui presente e cada coração que está ouvindo essa mensagem. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, por um avivamento, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha preencher por completo cada vida, de tal forma, ó Pai, que não mais diga viva eu, mas que Cristo viva através da minha vida, ó Pai. Que não viva você, mas que Cristo viva através de você de uma forma completa. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Diante de tantas circunstâncias e situações difíceis, nós devemos trocar o murmurar pelo agradecer, sabendo que Deus estará sempre conosco. Deus está contigo, todo o tempo está. Você nem se toca, nem agradece. O teu murmurar não te deixa ver o que Deus já fez por você. Lembra do problema que foi resolvido e você não teve explicação. Deus agiu de forma tão tremenda, mostrando sua mão. Lembra aquela porta que se abriu quando mais você precisou. O Senhor mostrou a sua graça, o seu imenso amor. Não murmure mais, pois Deus cuida de você. Não murmure mais, troque seu murmurar pelo agradecer. Deus está contigo na tribulação. Quando vem a prova, jamais te deixa. E quantas vezes Ele te levou no colo, enxugou teu pranto, as tuas lágrimas. Lembra do problema que foi resolvido e você não teve explicação. Deus agiu de forma tão tremenda, mostrando sua mão. Lembra aquela porta que se abriu quando mais você precisou. O Senhor mostrou a sua graça, o seu imenso amor. Troque seu murmurar pelo agradecer. Troque o seu murmurar pelo agradecer.
Vamos terminar, meus irmãos, com a bênção apostólica. Aqueles que puderem, eu vou convidar a ficar de pé, por favor. Maravilhoso Deus, santo e eterno Pai, neste momento, ó Pai, nós estamos terminando aqui, ó Pai, esse culto reunidos, ó Pai, para o Senhor, ó Pai. Eu venho pedir ao Senhor, ó Pai, que nos conduza em segurança aos nossos lares, ó Pai, e que possamos continuar vivendo Jesus durante todos os dias da nossa vida, ó Pai. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja aqui presente e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.